Amém, Sandra. Obrigado. Obrigado. Amém, irmãos. Bem, irmãos, nós estamos chegando na aula 7, né, do nosso curso de Eclesiologia. E então, para vocês que estão conosco, né, e irmã Sandra também, hoje, nossa primeira aula, né, nós estamos estudando Eclesiologia porque há muitas distorções nesse conceito, né? As pessoas têm muitas visões pessoais sobre a igreja e a única visão que a gente pode aferir corretamente é a visão bíblica, né? Então, nós temos que ver na Bíblia o que significa a igreja, o que é ser a igreja, né? Nós temos que buscar na palavra de Deus o conceito correto. Então, essa é a razão do curso, né? Muitas pessoas avaliam a igreja pelo tamanho, pela aparência, por um coral, né? Por um número de atividades. Mas, biblicamente, irmãos, a igreja, ela se define, né, a partir do Senhor da igreja, que é Cristo, né? Nós vimos na aula passada, por exemplo, que Cristo e a igreja são inseparáveis, tá? A igreja não existe sem Cristo. Então, toda a definição de igreja vai partir disso, né? Nós começamos as primeiras aulas falando sobre a importância da igreja, tá? E agora nós estamos no segundo assunto, a doutrina da igreja. Nesse assunto, doutrina da igreja, nós vimos na semana passada o tema unidade da igreja, né? Nós discorremos sobre ele. E eu vou começar a apresentar aqui para vocês, então, os slides, né? E caso vocês tenham alguma pergunta, vocês podem chamar, vocês podem interferir, que a gente para e procura responder, né? Amém? Bom, toda aula eu faço questão de dizer, né, e de mostrar para vocês o livro do qual nós estamos extraindo o nosso curso. Ele é um livro da editora Cultura Cristã. Cada tema é escrito por um autor, por um pastor, por um teólogo, e ele se chama Avante, Soldados de Cristo. Uma reafirmação bíblica da igreja, né? Então, a gente cita porque é muito importante, né, nós dizermos de onde estamos extraindo o conteúdo e também fazer menção, porque caso os irmãos tenham interesse, né, futuramente de ler todo o livro, fica aí a recomendação, né? Hoje a nossa aula número 7, o assunto principal é a doutrina da igreja, e nós vamos continuar falando sobre a essência da igreja, tá? Irmã Sandra, nós, depois, se a irmã desejar, as aulas passadas, nós podemos passar o arquivo de cada uma delas, né, através de um e-mail, tá? Isso é possível, tá? Tá ok. Ok? Ok. Então, irmãos, nós vamos falar hoje sobre a santidade da igreja. A essência da igreja é Cristo. Ele é a rocha, ele é o fundamento da igreja. E quando nós falamos sobre unidade, a prática da unidade da igreja, ela depende dessa rocha, ela depende desse alicerce. A igreja só pratica a unidade, a igreja só anda em comunhão se ela estiver fundamentada em Cristo. E veja que importante, né? A igreja, ela não anda em unidade, né, simplesmente pela presença física dos irmãos. Isso é muito importante, né? Mas ela anda em unidade, em pensamento, em alma, em espírito, né? Segundo a palavra de Cristo, segundo esse alicerce, ele é a rocha, né? Então, a unidade da igreja depende de Cristo. Hoje, nós estudaremos a prática da santidade da igreja. Na aula passada, quando nós falamos sobre unidade da igreja, nós citamos o Credo Niceno, que foi produzido no Concílio de Nicéia, no ano de 325, né?
Hoje nós vamos citar a confissão belga. O que é uma confissão, né, irmãos? A confissão é uma expressão de fé. Ela confessa aquilo em que nós cremos, tá? O credo é um conjunto de doutrinas também que define uma fé, né? Então, nas nossas aulas, nós estamos citando credos e confissões, convicções de fé, expressões de fé, que se baseiam na Bíblia, né? Para mostrar que a igreja, ela tem documentos que expressam aquilo que ela crê, segundo a palavra de Deus, né? Então, sobre santidade da igreja, irmãos, a confissão belga, que foi escrita em 1561, estava havendo uma pressão muito grande da Igreja Católica na Espanha contra os Países Baixos, né, Holanda, Bélgica. Então, um pastor escreveu em 1561 a Confissão de Fé Belga, que se baseia nos princípios da Reforma Protestante, né, uma só fé, só um Cristo, só Deus, só a Escritura, né, que definem aquilo que a Bíblia fala sobre a fé. E a confissão belga, a confissão de fé belga, ela descreve a igreja como uma santa congregação e assembleia dos verdadeiros crentes em Cristo, que esperam toda a salvação de Jesus e são lavados pelo sangue dele, santificados e selados pelo Espírito Santo, tá? Então, a confissão de fé belga define a igreja como uma congregação santa, como crentes que são santificados pelo Espírito Santo. A confissão de fé belga vai afirmar isso com base nas Escrituras Sagradas, tá? Daí, irmãos, isso não é apenas um conceito, ele tem uma prática, ele tem um exercício que é efetivado em cima dessa confissão, que se baseia nas Escrituras Sagradas, tá? Então, nós vamos estudar a prática da santidade da igreja, desenvolvendo 3 partes do Novo Testamento sobre esse assunto. Até aqui tudo bem? Sim, tudo bem. Ok. Então vamos lá, irmãos. Vamos começar falando sobre a igreja é santa em princípio, tá? Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, perdão. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Por favor, se você está com a sua Bíblia, pode abri-la. Quem nós temos aí mais? A irmã Cláudia. Pastor Elisete, chegando também. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Má. Bom dia. Bom dia. Estou aqui com meu marido e com meu filho menor. Que honra, que honra. A paz, irmão. A paz, irmão Ronald. Poxa, que bom poder vê-los, viu? A gente está esses meses todos aí nos cultos, né? E não temos tido a oportunidade de vê-los, né? Estávamos ocultos, mas todos presentes. Amém. E o filho aí, né? Então, Mateus. Esse é o menor. Tem 12 anos. Bom dia, Mateus. Bom dia. Prazer ter você aqui com a gente, viu? Alegria. O mais velho acabou perdendo o horário, mas ele participa também todos os cultos às 18 horas. Acabou perdendo o horário agora de manhã. Sem dúvida. Irmãos, com esse frio aí é muito comum nós perdermos os horários, né? E principalmente no domingo de manhã, né? Mas é exercício. Pois não, Plano. Muito feliz de estar participando junto com vocês, irmãos.
Obrigado, irmã Cláudia. A alegria é nossa, viu, irmão Ronald, irmã Cláudia, Mateus. Uma honra muito grande ter vocês. Somos uma igreja só em Cristo, não é? É verdade, é um prazer. E aí vocês podem conhecer também irmã Cláudia, Ronald e Mateus, a irmã Lucília, o irmão Daniel, pastora Denise, irmão Luiz, né? Hoje vocês também podem se contemplar. Paz, bem-vindos. Obrigada, irmão. Amém. Já oramos muito por vocês também, não os conheci. Amém. Glória a Deus, viu? Estamos orando por essa igreja maravilhosa, né? Louvado seja Deus. Pastor Mário Amém. já conhece há muitos anos, a pastora Oliveira, mas já passamos a amá-los sem conhecê-los fisicamente. Amém. Já invadiu os nossos corações, podem ter certeza. Amém. Amém. Somos um em Cristo. Somos em Cristo, com certeza. E vamos nos conhecer fisicamente também um dia, com certeza. Amém. Se Deus quiser, Se vamos Deus sim. quiser. Logo, logo. Nós já nos conhecemos, mas vamos ter essa oportunidade de reunir a todos, né? Com certeza. Muito obrigada. Amém. Obrigado, Cláudia. Pastora Denise e irmão Luiz estão lá em Socorro, né? Vamos juntos. Irmãos, então, a santidade da igreja, a confissão belga, no seu texto desenvolvido, né, em 1561, confessa, então, a igreja como uma congregação santa, e ela é santificada pelo Espírito Santo. Vamos ver o que Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, não é? Aliás, vou pedir para a irmã Cláudia fazer essa leitura para nós, por gentileza, irmã Cláudia. 2 Coríntios 5, 21, correto? Isso. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém, amém. Obrigado, irmã. A igreja, irmãos, portanto, é santa em princípio, ou seja, cada crente é um membro de Cristo. Vejam, a essência da igreja é que ela está fundada sobre Cristo, né? Então, cada membro da igreja é um membro de Cristo e por meio da sua morte substituinte e da justiça que Cristo fez por nós, nós somos santificados, né? Então, Paulo está dizendo aqui que aquele que se fez pecado por nós não conheceu o pecado, ou seja, Cristo é 100% santo, ele não pecou, e nele nós somos feitos justiça de Deus, nós somos justificados, é como se a gente nunca tivesse cometido pecado. A obra de Cristo por nós, nos santificando, tem esse efeito, né? Ele nos justificou, ele nos tornou justos diante de Deus, ele nos substituiu, ele levou os nossos pecados sobre ele, né? Então, por meio da morte substituinte de Cristo e da justiça, nós somos membros de Cristo, nós participamos de Cristo, da sua igreja. Portanto, em Cristo, a igreja é santa em princípio, né? Os irmãos compreendem isso? Sim, pastor. Amém. O fato de Cristo ter morrido pelos nossos pecados, levado os nossos pecados, nos dado essa salvação, essa substituição, essa justificação, já nos faz santos, tá? Então, aquele processo, né, nós precisamos nos isolar, nós precisamos da clausura, nós precisamos ficar fechados, isso não expressa santidade. A igreja já é santa em Cristo, tá? Ele é o princípio da santidade, ele é a base da nossa santidade, tá? Vamos ler mais um texto, irmãos, em Hebreus, capítulo 12, os versos 10 e 11, vamos ver o que o autor desta carta escreve, não é? Eu gostaria, por gentileza, né, do irmão Ronald fazer essa leitura para nós, por favor.
Seria Hebreus capítulo 12, do 10 ao 11. Nossos pais, eu estou um minutinho. Pois não, tranquilo. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Amém. Obrigado, irmão Ronald. Olha que interessante, né, irmãos? O autor da carta aos Hebreus, ele faz aqui uma analogia com a correção, com a intervenção dos nossos pais para nos educar, para nos corrigir, né? E ele faz essa analogia com Deus, que através de Cristo, né, nos corrige, exerce disciplina em nós, para sermos participantes da sua santidade. Da onde procede a santidade, irmãos? Do santo, de Cristo. Ele é o cabeça da igreja, ele é o alicerce, ele é a base, né? Então a igreja é santa em princípio, porque ela se alicerça nele, ela depende dele. E aqui, quando ele a corrige, quando ele processa, quando ele edifica a igreja, essa santidade é imputada à igreja, né? Então olha que interessante, somos participantes da sua santidade. Né? A santidade vem do Senhor e ela ela afeta, ela alcança a igreja, e a igreja se torna santa em princípio, né? Em Cristo. É como eu disse, né? E um outro catecismo, irmãos, estamos falando aqui de credos, de confissões, de catecismo, que são um conjunto também de ensinos bíblicos, né? O catecismo de Heidelberg, de 1563, Heidelberg é uma cidade alemã, né? E nessa ocasião, alguns anos após o início da Reforma Protestante, ela vai expressar também essa santidade que Cristo imputa à igreja. É como se nunca tivesse cometido pecado algum, ou jamais tivesse sido pecador, né? Portanto, em Cristo, todos os crentes são declarados santos. Aliás, a Bíblia diz, né, que o Senhor, ele não se lembra mais dos nossos pecados, né? Tá? Então, irmãos, a santidade da igreja vem da rocha, vem da base, vem da essência da igreja, que é Cristo, tá? E a primeira análise que nós fazemos dessa santidade, com base no Novo Testamento, é que a igreja é santa em princípio, tá? Ela já é santa de início, ela começa em Cristo, ela é edificada em Cristo e ela se conclui em Cristo, né? Amém? Então, quando alguém é alcançado pela salvação que Cristo dá, essa pessoa, pelas Escrituras, já é santa. Santa em princípio. Alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida? Não. Amém. Segundo, a igreja é santa na prática. Né? Então, nós estamos lendo, nós estamos falando, né? Mas as ações da igreja a revelam como santa. A igreja é santa na prática. Então, ela é santa em princípio, né? Ela começa em Cristo, ela é santificada por Cristo e ela é santa na prática, né? Então, não é que ela vive
decorando, ela vive com medo, né? Ela vive temerosa, né? Não, ela vive na liberdade do Espírito Santo, e como ela está alicerçada em Cristo, ela vai viver, as suas ações serão santas, na prática, né? Não adianta nós exigirmos de alguém o exercício da santidade. Aliás, não é nossa missão fazer isso, né? A Bíblia vai chamar a igreja à santidade se a pessoa não passou por um processo de conversão, se ela não entregou a vida a Cristo, se ela não foi alcançada pelo Evangelho, a sua prática de santidade não será possível, tá? Então, a igreja é santa na prática porque ela está alicerçada em Cristo, e há um elo entre a igreja e Cristo, que é o Espírito Santo que habita em nós. Quando a pessoa recebe a salvação, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem habitar nessa pessoa. Então, a igreja, ela é templo, ela é habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai fazer este elo, né, entre Cristo e a igreja. Por exemplo, Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias. Como é que ele está conosco, irmãos? É através do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos consola, que nos ensina, que nos fortalece, que nos ensina a orar, né? O Espírito Santo é a presença de Deus na vida do crente, na vida da igreja. E ele dirige a igreja de acordo com a palavra, de acordo com Cristo. Tá? Então, a santificação da igreja, irmãos, depende da habitação do Espírito Santo. E nele a igreja é eticamente santa em Cristo. Por que eticamente? Porque ela se comporta como Cristo, né? Ela tem uma ética, ela tem um comportamento que depende, que se baseia em Cristo, tá? Então a igreja é santa em princípio e a igreja é santa na prática. Nós vamos ler um texto em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 ao 20. E eu gostaria de pedir aí para a pastora Elisete fazer essa leitura para nós, tá? E daqui a pouco nós vamos ler 1 Pedro 2:22. Gostaria que a pastora Denise já separasse esse texto para a leitura. Primeiro a pastora Elisete, 1 Coríntios 6, do 14 ao 20. Bom dia a todos. Bom dia a todos, paz seja convosco. Igreja Adonai, bem-vinda. Deus abençoe vocês. Então, vamos lá. 1 Coríntios 6, 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo, e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do seu corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém. Obrigado, pastor Elisete. Irmãos, olha aqui, vocês percebem, né, pela Bíblia, a igreja, irmãos, a igreja invisível, a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, é outro conceito, né? Ela não é uma igreja que se define por aparência, né? Não é uma igreja que se define por eventos e atividades, né? É uma igreja, irmãos, que se apresenta na terra como uma igreja santa, né? Como uma igreja que Paulo está escrevendo, irmãos, que a partir de Cristo, né, os membros de Cristo
estão unidos a Cristo. E ele faz uma analogia aqui com a questão da prostituição, né? E ele fala do pecado no corpo. O que é o pecado no corpo? Ele exemplifica aqui, o pecado da prostituição, por exemplo, uma relação, né, de prostituição é um pecado no corpo, né, porque há uma união entre uma pessoa e outra em prostituição que corrompem o corpo, é um pecado no corpo. Paulo fala de pecados fora do corpo, por exemplo, né, coisas que nós praticamos que diretamente não são provenientes do nosso corpo, mas são pecados, né? Pensamentos, algumas ações, né? Algumas falas, né? Algumas atitudes que nós tomamos. Aqui no caso, ele fala do pecado no corpo, que é o pecado da prostituição, né? E ele alerta a igreja que a igreja é casa, é habitação, é templo do Espírito Santo. Portanto, a igreja é santificada pela habitação do Espírito Santo. E ela não pratica essas coisas porque quem habita nela é o Espírito Santo, portanto, ela vai praticar aquilo que procede da palavra de Deus, né? Faz muito sentido, né? E Paulo, inclusive, reforça isso no versículo 20, quando ele fala que a igreja, os crentes, foram comprados por Cristo, né? Cristo pagou um preço por ela, nós pertencemos a ele, o Espírito de Cristo habita em nós, tá? Portanto, a nossa prática, a igreja é santa na prática, se origina daí, é do nosso interior, é uma santidade interior, não ritualística. Nós não vamos ler, irmãos, mas depois Paulo continua o assunto no capítulo 7, ele vai falar sobre o casamento, né? O casamento, por exemplo, é uma instituição divina santa. E a igreja que é santa vai praticar o casamento da maneira como ele foi instituído por Deus. E aí, os primeiros versículos aqui, Paulo vai falar, né, sobre uma relação santa. Primeiro, ele fala de uma relação pecaminosa, que é a prostituição. Depois, ele fala do exemplo de uma relação santa, que é o casamento. É a relação marido e mulher, né? Você pode ler, é um texto contínuo, né? Capítulo 7, nos primeiros versículos aqui, você já vai ver Paulo explicando essa prática santa, né? Então, a santidade, irmãos, não é ritualística, ela não se expressa, a base dela não são os rituais, mas o interior da pessoa. Os rituais, por exemplo, você pratica o batismo, você pratica a Santa Ceia, você tem uma liturgia na igreja, mas isso vai ser uma expressão daquilo que acontece dentro de você, dentro do crente, dentro da igreja. Santidade interior. E Paulo mostra no versículo 19, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, é do céu para nós, né? E não somos de nós mesmos, pertencemos a Deus. Aleluia, irmãos. Então a igreja é santa em princípio, né, em Cristo, a base é Cristo, e ela é santa na prática. Ela pratica a santidade porque o Espírito Santo habita nela. Vou pedir para a pastora Denise ler para nós 1 Pedro 2:22. Eu vou depois, se os irmãos desejarem, né, enviar o conteúdo desta aula e das demais, para que vocês, com esse esboço, vocês possam estudar durante a semana, né, conforme vocês desejarem. Amém, Tá, pastor. e o Vitor está gravando também esta aula, tá? Ok. 1 Pedro 2:22 diz o seguinte: ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Amém. Aqui Pedro está escrevendo sobre a essência da igreja, a rocha, que é Cristo, né? E ele afirma, ele não cometeu pecado e na sua boca nunca se achou engano, né? Nem pecado,
tá? Então a igreja, irmãos, é como Cristo. A santidade é interior, não é ritualística, e como Cristo viveu perfeitamente santo, a igreja vive também. Sim. Agora, a igreja ainda peca, nós já vamos falar sobre isso, né? Lembre-se que nós ainda vivemos num ambiente pecaminoso, num corpo pecaminoso, né? Mas a nossa vida não é regrada pelo pecado, ela é regrada pela palavra de Deus. Ocasionalmente, pecamos, porque ainda vivemos essa situação caótica, né? Então, nós estamos em processo de santificação. O Espírito Santo vai nos santificando. Em Cristo, nós somos santos, mas ainda não chegamos à perfeição, à glorificação. Isso se dará após a segunda vinda de Cristo, né? Mas a igreja é santa. É santa em Cristo e deve viver essa santidade diariamente pelo Espírito Santo. Queria abrir aí para algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma reclamação. Por enquanto, tudo bem. Aqui também, pastor. Eu acho muito bonito esse exemplo também que deixou para nós, né? Tranquilo. Eu estava pensando aqui, né? Quantas vezes a gente faz coisas, qualquer tipo de excesso de trabalho, de pensamento, né? Que depois reflete no nosso corpo, né? Aí depois trabalha, tem burnout, e aí se a gente tivesse seguido, né, a palavra de Deus, isso não aconteceria, né? É verdade. A palavra de Deus é a nossa perspectiva, né? A palavra de Deus é a nossa base, né? É a palavra de Cristo. E vocês perceberam que a habitação do Espírito Santo em nós é que nos capacita a praticar a santidade, né? Então, por exemplo, vamos dizer que, em tese, tudo isso está claro para nós, né? Tá? Mas como praticar a santidade, né? Então, por exemplo, quando nós estamos vivendo uma situação difícil, né? Quando você está sendo tentado em alguma coisa, o que você vai fazer, né? Por exemplo, a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, né? Nós devemos orar, nós devemos pedir, não nos deixe cair em tentação, né? Nós temos que recorrer a Deus, né? Orar em nome de Cristo. Quem nos transmite, quem nos comunica essa oração é o Espírito Santo. Então, quando você ora, você é fortalecido. A Bíblia diz também que não vem sobre nós tentação a qual não possamos suportar, né? Então, nós temos elementos que nos ajudam a praticar a santidade diariamente, mas nós dependemos do Espírito Santo. Não é possível, irmãos, que uma pessoa que não tem o Espírito Santo tenha capacidade de não pecar. Não é possível. Sim. Depende da habitação do Espírito Santo. Tá? Então é assim, irmãos, a igreja é santa em princípio, porque ela começa em Cristo, ela se desenvolve em Cristo, e quando a pessoa se converte, ela já é santificada em Cristo, tá? Por quê? Porque Cristo é totalmente santo. Na prática, como é que ela vai viver essa santidade? Ela depende do Espírito Santo. Tá? Nós lemos aqui, né, em 1 Coríntios 6, do 14 ao 20, o pastor Elisete leu, o Espírito Santo, essa é uma verdade, ele habita em você. Habita, pastor. Ele está em você. Aliás, Paulo, preocupado com isso, ele vai escrever, né, não entristeçais o Espírito Santo que habita em vocês. Amém. A nossa vida não é uma vida, eu estou com medo, né, de ferir o Espírito Santo. Não, é temor, comportamento, por isso que é ético, né, irmãos? Por isso que é ético. A igreja, eticamente, em Cristo, é santa. O seu comportamento. Ela peca, ela erra, ela escorrega, ela se engana,
Mas quando isso acontece, ela vai, faz confissão, ela se arrepende e ela continua vivendo em santidade. Né? Amém. Pastor, Santidade. eu queria... Pois não, Denise. Eu queria comentar no texto que eu li aqui, né, em 1 Pedro 2, 22, o 23 diz que quando ele foi insultado, é o exemplo que Cristo deixou para nós, quando ele foi insultado, ele não respondeu com insulto. Quando ele foi ameaçado, quando ele foi oprimido, ele não ameaçou, ele não revidou da mesma forma, né, pastor? Sim. E o Espírito Santo conosco, que ele habita em nós, ele fala conosco, porque quando nós conseguimos, pastor, nos controlar, recebemos um insulto, alguma coisa, quando a gente consegue se equilibrar, o Espírito Santo de Deus te enche de alegria, querendo dizer para você, é isso aí, esse é o caminho. E quando você não consegue por algum motivo, né, pastor, que você não faz aquilo, você te vem aquele arrependimento, eu creio que todos nós sentimos isso, aquela coisa que você sabe que não está de acordo, né, pastor? Então, é como se o Espírito Santo nos desse o sim e o não, né? Quando nós fazemos, quando nós praticamos as coisas, né, pastor? Então, essa é a prova viva de que ele habita em nós e que ele fala conosco, né, de forma positiva ou negativa, de acordo com as nossas reações, né? Sim. Eu acho isso muito bonito, pastor. Nós sentimos isso de perto, né, e eu acho que isso é uma, sabe, assim, é uma coisa viva em nós, né, eu me sinto muito bem quando o Espírito Santo ou me dá parabéns ou me reprova, porque eu sei que ele está ali comigo, né? Sim. Amém? Né? E é aquilo, né? Nós somos corrigidos pelo Senhor, né? Corrigido, então a gente tem que lembrar disso também, né? E essa correção nos mostra que ele está ali conosco. É tipo assim, Sim. olha, eu estou aqui contigo, né? Você sabe o que é certo e é errado, e eu estou aqui para te corrigir, ou para te bendizer, ou para te levar à frente, né? Aproveitando a sua fala, Denise, uma coisa é nós sabemos o que é certo e o que é errado, né? Aliás, as pessoas, de uma forma geral, têm uma consciência, né? Isso, tem uma consciência de que quando ele erra, ele sabe que errou também, né? Isso quando Deus criou o homem, ele colocou essa consciência no homem. Exato. Isso é uma coisa. Saber o que é certo e o que é errado. Agora, saber o que é certo e o que é errado pela palavra de Deus, ter a ética da palavra de Deus e praticar, ter capacidade para praticar, aí nós dependemos da habitação do Espírito Santo. Sim, exato. Por exemplo, pode ter aquela pessoa que foi à igreja, ela entendeu a palavra de Deus, ela sabe o que o certo e o errado, ela sabe como deve andar, mas ela não consegue andar. São coisas distintas, irmãos, né? O andar em santidade depende do Espírito Santo. Então, como igreja, nós temos que ajudar as pessoas, orar, instruir. E quando eu digo as pessoas, nós temos que olhar para nós mesmos. Né? Nós temos que constantemente analisar a nossa vida, né? E a constante comunhão com Deus, a oração. Por isso que a gente fala, ore, leia a Bíblia, cultue, congregue, desenvolva a sua fé, né? Porque o Espírito Santo habita em você. E a santidade, ela é um processo, tá? Ela está em andamento na nossa vida. A igreja está em construção e edificação. Vocês compreendem isso, né? Então, nós vivemos assim, né? Nós vivemos bem em Cristo, né? Vivemos conscientes, mas além disso, de conhecer a palavra de Deus, o Espírito Santo nos capacita a viver na prática essa santidade. Sem ele, é por isso que algumas pessoas falam, nossa, mas a pessoa não consegue desenvolver aquilo. É uma questão, de fato, irmãos, de ter capacitação do Espírito Santo, né? E, portanto, a santidade é prática, né? A igreja é santa na prática pelo Espírito Santo. Tá? Amém. Alguém mais quer comentar algo? Então vamos seguir, né?
Então, além da igreja ser santa em princípio e na prática, irmãos, a igreja também desenvolve a sua santidade está em processo, tá? Como nós dissemos há alguns minutos, não é? Nós não somos perfeitamente santos. Perfeitamente santo é só Cristo. A Denise leu em 2 Pedro, ela continuou o texto e disse, Cristo não revidou, Cristo se manteve ali, ele suportou aquilo. Por quê? Porque Cristo, irmãos, é o ser humano perfeito, 100% homem, 100% Deus. Ele é o homem como Deus criou o homem para ser, o homem perfeito, o homem sem pecado. Então é nele que nós nos espelhamos. Por isso a igreja é santa, em princípio, no Cristo, na rocha. A essência da igreja é Cristo, tá? Segundo, ela pratica aquilo que Cristo ensinou, aquilo que Cristo viveu eticamente através do Espírito de Cristo. E terceiro, a santidade da igreja está em andamento, em processo. Todo dia, irmãos, todo dia nós somos santificados. O que é santificação? É separação. Nós somos separados do pecado e aproximados de Deus. Então, irmãos, santificação é um processo de conformação do caráter do crente ao caráter de Deus. Por que conformação? Nós vamos sendo feitos à imagem de Cristo, conforme é Cristo, né? Todo dia, cada dia, a igreja vai se parecendo mais com Cristo, não na aparência exterior, mas interiormente, tá? Então ela vai se conformando à imagem de Cristo e à mente do Espírito Santo, né? O Espírito Santo ajuda os nossos pensamentos, as nossas ações, e esse processo, irmãos, dura a vida toda. Dura a vida toda. Queria pedir para a irmã Lucília ler para nós 1 Tessalonicenses 5:23, por favor. Irmã Lucília, por favor, leia para nós. 5. Tessalonicenses 5:23. Última oração e despedida. Ó Deus de paz, vos conceda a santidade perfeita, e que o vosso ser interior, o espírito, a alma e o corpo sejam guardados de modo irrepreensível para o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Obrigado, Lucília. Então, olha que interessante, né, irmãos? Nós estamos sendo santificados. No que, irmãos? Em tudo. Na nossa vida. Não existe aquele negócio dos departamentos, né? Quando eu vou na igreja, eu tenho certas práticas que mostram que eu sou santo. Quando eu saio da igreja, eu vivo uma outra vida. Não existe departamento, irmãos. Não existem andar de cima e andar de baixo. Não existe vida na igreja e vida fora da igreja. A vida da igreja é uma só. Então, quando você sai do templo, você continua sendo igreja. Você continua em santificação. Olha, o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo. No seu trabalho, né, na sua casa, nos seus estudos, no seu lazer, nas suas viagens, né? Você é a mesma pessoa. Nos santifique em tudo. Nós não somos atores, nós não somos religiosos, né, que vestem uma roupa de santidade, né? Olha, a igreja é santa, né? Porque olha a roupa que as pessoas vestem. Não, a nossa roupa, a nossa aparência é o resultado de um equilíbrio que o Espírito Santo desenvolve em cada um de nós, né?
Nós somos pessoas equilibradas, santas, resultado da habitação do Espírito Santo em nós. E Deus vai nos santificando, olha, espírito, alma e corpo. Ele santifica, ele habita, né? A base é Cristo, há um código de ética que conseguimos praticar por causa do Espírito Santo. E ele vai nos separando. A palavra santo significa separado, né? E vai nos conservando irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Ou seja, a igreja vai sendo santificada, vai sendo purificada, ela ainda peca, né? Mas ela confessa, ela se arrepende, ela vai crescendo, né? Ela vai evoluindo, né? Crescendo na graça, no conhecimento. Processo, irmãos, é um processo. Mas ela foi separada por Deus para isso. Então, se há uma prática, irmãos, de santidade na terra, esta prática está na igreja. Tá? Ela é exercício da igreja de Cristo na terra. E, portanto, ela não se define num prédio, numa roupa, uma liturgia. Ela é interior. Ela é um processo, né? E nós temos na Bíblia, né? Eu queria pedir para o Vitor ler para nós Êxodo 19:6 e para o Daniel ler Hebreus 12, do 22 ao 25. Israel, né, que foi o povo do Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento, foi chamada por Deus, né, para separar-se do pecado e anunciá-lo às nações. E no Novo Testamento, a igreja é a continuação desse processo de santidade, separados para Deus. Então, primeiro o Vitor vai ler para nós Êxodo 19:6, depois o Daniel, Hebreus 12, 22 ao 25, por favor. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Amém? Serão meu reino, serão santos. Transmita isso a eles. Veja, Deus está falando para Moisés, torne público, conscientize Israel que vocês são meus, eu estou separando vocês, né? Por quê, irmãos? Porque através deste povo, através dessa congregação, vai nascer Jesus, e essa nação tem a responsabilidade de proclamar o Deus verdadeiro às nações. Então, é separada para isso. E no Novo Testamento, quem vai fazer esse papel é a igreja. Tá? A igreja, irmãos, congrega israelitas e não israelitas. A igreja, a partir de Cristo, da vinda de Cristo, ela vai contemplar, né, todos os povos. Quem Deus chama para a igreja, ele santifica. Daniel, por favor, lê para nós. Hebreus 12. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram os milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusarem a ouvir, se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Amém, amém. Olha que interessante, né, irmãos? A igreja é fruto, então, de uma nova aliança em Cristo, né? A partir de Cristo, ela é esse povo, essa universal assembleia, escrita nos céus, né? Que se destina a viver em santidade, né? Não para criticar os outros, não para se viver melhor que os outros, não.
mas ela vive em santidade, ela se separa da impiedade, né, da descrença e se consagra a Deus. E vai servi-lo, irmãos. Olha que interessante a prática da santidade, né? Se separa do pecado, se consagra a Deus e vai servi-lo em todas as esferas da vida. Pensando nisso, irmãos, a santidade, né, nos leva a servir a Deus em todas as esferas da vida, nos leva ao início, ao princípio, como Deus fez o homem. Deus fez o homem, irmãos, para viver perfeitamente em todas as esferas da vida. Na sua família, no seu trabalho, na sua comunhão com Ele, né? E, portanto, esse processo de santidade da igreja traz o homem de volta ao que Deus planejou para que fosse feito. Por isso devemos, todo dia, irmãos, nos separar do pecado, nos separar da descrença e consagrar, separar a nossa vida a Deus. A Deus. Servi-lo em todas as esferas da vida, né? Bem, irmãos, então, a santidade da igreja está em processo, tá? Chegando até aqui, irmãos, então nós temos 3 aspectos do Novo Testamento, né? Sobre a santidade da igreja, prática dessa santidade, né? A igreja é santa em princípio, tá? Em Cristo, que nos substituiu e levou os nossos pecados. Nele, o nosso problema está resolvido, né? Nós somos santificados nele. Nós praticamos isso porque o Espírito dele habita em nós e nos ajuda a praticar esse código de éticas, né? Comportamento segundo a vontade de Deus. E terceiro, isso acontece diariamente, é um processo. Todo dia nós vamos nos conformando, nos adequando à imagem de Cristo, tá? Deus nos chamou, Deus nos separou para isso. Amém? Louvado seja o Senhor, né? Bom, qual a expectativa disso, irmãos? É que os crentes busquem a santidade, né? A Bíblia nos diz, né? É imperativo, sede santos, porque eu sou santo. Então, de quem Deus espera a santidade? Busca pela santidade. Os verdadeiros seguidores de Cristo, né? É aquele exercício, eu vou santificando a minha vida, né? Olha, ontem aconteceu algo desagradável, eu pedi perdão, eu me arrependi, eu vou trilhar o caminho correto nesse assunto, né? Eu vou buscar isso. A pessoa que não se converteu, que não tem o Espírito Santo, ela acorda, ela vê o seu dia, ela admite a prática do pecado novamente. Olha, eu vou de novo fazer aquilo, eu gostei daquilo. É uma questão interior, irmãos. Agora, os verdadeiros seguidores de Cristo vivem em busca da santidade, né? Puxa, falei aquilo, ofendi meu cônjuge, ofendi meu irmão, minha irmã, ofendi aquela pessoa. Puxa, não devia ter feito isso, eu não vou mais admitir isso, né? Eu vou lutar contra isso, eu vou me santificar nessa questão, né? Eu vou usar o meu dinheiro, meu recurso corretamente, né? Eu vou me comportar corretamente, eu não vou mais falar daquela pessoa, eu falei, eu critiquei maldosamente, não foi bom. Nós temos que ter essa consciência e temos a capacidade também de mudar as coisas, né? Porque temos o Espírito Santo. Crentes puros e livres de contaminação por meio de Cristo, tá? Que é a essência da igreja. A igreja não existe sem Cristo. Eu trabalhei com um amigo muito querido, né? E ele já faleceu, tem mais de 10 anos, né? E aquelas conversas, né, irmão? Ele falou para mim, ele era um bom vendedor, né? Ele falou, olha, Mário, se eu quisesse, eu abriria uma igreja.
eu convenceria as pessoas, eu ganharia dinheiro com isso, né? Veja, são pensamentos, né, irmãos, que procedem não do Espírito Santo. Imagina você iniciar uma igreja, você trabalhar numa igreja, você ser a igreja, sem depender de Cristo, dependendo da sua capacidade. Isso não é possível. Isso não é possível. Isso pode até acontecer no contexto jurídico, no contexto humano, mas não existe igreja sem essência, e a essência da igreja é Cristo. É Cristo, irmãos, quem fundou, quem iniciou, quem desenvolve, quem conclui, quem processa a igreja, tá? Então, eu entendi o meu amigo, né? Ele, nesse ambiente todo de corrupção que nós vivemos e de interesses outros, né? Imaginou igreja como algo qualquer, mas isso é impossível, né? A verdadeira igreja de Cristo se alicerça em Cristo, depende dele e vive por meio dele. Não somos isentos de pecar, tá? Uma vez estava conversando com um amigo, né, e a gente estava discutindo, né, o começo da carta de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, né? Paulo escreve aos santos que estão em Coríntios, né? Aí você lê a carta e fala, nossa, mas eles estão divididos, eles brigam juridicamente entre eles, né? Eles estão com problemas no casamento, eles estão com problemas na ceia, eles não acreditam na ressurreição. É uma carta onde Paulo está corrigindo a igreja em vários aspectos. Ele está respondendo outras cartas e corrigindo. Você fala, puxa, esses são santos, né? Sim. Tanto os coríntios, irmãos, como os efésios, como os filipenses, quando Paulo faz aquela saudação inicial nas cartas, ele os classifica como santos, tá? Por quê, irmãos? Porque a igreja é santificada em Cristo, né? A igreja é livre do domínio do pecado. Ela pode pecar, ela pode se equivocar, mas ela não vive dominada pelo pecado, né? Vamos dizer que você disse uma mentira, se arrepende, confessa e muda, mas você não é um mentiroso, uma mentirosa, você não vive dominado por isso, né? Há uma diferença, né? Então, estamos em processo de aperfeiçoamento da santidade, tá? Essa é a terceira parte da prática da santidade da igreja. Nós temos ainda um texto, né? E queria pedir aí, se possível, né, que o Mateus fizesse essa leitura para nós, se ele quiser, né? Se for possível. 2 Coríntios 7:1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo, e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Amém. Obrigado, Mateus. Obrigado. Olha Paulo escrevendo a segunda carta aos Coríntios, né? Ele cita, né, as promessas de Deus, né? E ele recomenda: purifiquemo-nos de toda imundícia da carne, né? É um processo, irmãos, é um processo. Olha, ainda temos pecado em algumas coisas, vamos purificando, né? Vamos purificando da imundícia da carne, do espírito, aperfeiçoando a santificação do temor de Deus. Amém, irmãos? Aperfeiçoando a santificação do temor de Deus. Tá? Por quê? Porque ainda não atingimos a perfeição, mas estamos em processo. Portanto, irmãos, falar da igreja é falar do templo e do Espírito Santo. Falar da igreja, irmãos, é falar da sua essência, que é Cristo, tá? Falar da igreja é falar da instituição que Deus colocou na terra e separou
para servi-lo em todas as esferas da vida, vivendo em santidade, né? E por isso devemos nos comportar desta forma, né? Nos purificando, não com isolamento, em clausura, né? Fugindo das pessoas, não. Fuja da aparência do mal. Santifique a sua vida. Você tem o Espírito Santo que te capacita para isso. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, né? Nós temos esse conteúdo para passar para vocês hoje, né? Estamos aí com 1 hora e um pouquinho de aula e não quero comprometer muito o tempo de vocês aí em razão de almoço, essas coisas, né? Mas também queremos saber se os irmãos têm alguma pergunta, têm algum comentário. Fiquem à vontade, né? Sim, esse processo que a gente está falando de santificação, né? Que quanto mais próximo de Deus você está, mais longe, por consequência do pecado, você também está. E tem um exemplo que eu ouvi uma vez, eu achei bem interessante. Por exemplo, você tem uma árvore cheia de frutos e cada fruto desse é um pecado. Então, você tem ali o roubo, tem o assassinato, tem a pornografia, por exemplo, e você simplesmente decide, eu não vou mais realizar esse pecado. Então, você arranca ele, só que a gente sabe que todo fruto volta a crescer depois de um tempo, depois de algumas semanas, depois de alguns meses. Então, não adianta você simplesmente atacar esses, digamos assim, pecados menores, se você não atacar o pecado principal, que é o afastamento de Deus, né, do relacionamento com Deus. Então, você tem que atacar diretamente na raiz. Então, quando o seu coração está enraizado em Cristo, então o pecado já não tem mais controle sobre a sua vida. Então, você consegue viver esse processo de santificação muito mais fácil. Como a gente falou aqui, a gente pode ainda cair, pode ainda errar, mas o pecado não passa a ser uma condição para a gente viver, mas é assim, uma exceção, né? Isso mesmo. Esse exemplo do fruto, se arrancar o fruto, mas a raiz está lá ainda, é aquilo que nós estamos estudando, né, Dani? Bem lembrado, porque a nossa raiz, o nosso alicerce está em Cristo, né? Em Cristo. Por isso a igreja é santa em princípio, né, em Cristo. Ela vai praticar essa santidade porque o Espírito Santo habita nela, e essa prática é um processo, né? Exato. Muito bom, muito bom. E agradecer a interação de vocês aí. O Tiago está aí conosco? Tô aqui. O Tiago, faz uma gentileza para nós encerrarmos aqui. Leia Atos, capítulo 3, versículo 14, né, onde o Pedro vai reafirmar diante de Jerusalém Jesus como santo e justo, né? Leia, por gentileza. Oi, gente. Pai, perdão, rapidinho, só vou fazer uma interrupção. Sim. Eu vou mutar o microfone de todo mundo só para o som melhorar. Mas assim que alguém quiser falar, é só apertar de novo nesse símbolo do microfone, clicar, que ele já volta a funcionar. É mais pra gente não ter interferência que eu tô fazendo isso, viu, gente? Não peguem mal comigo, que sempre aparece que eu tô mutando alguém, né? Mas Tudo é mais bem, pela qualidade isso. do som, viu? Tá certo, deixa o Tiago com o microfone para ele ler aí. Pode deixar. Desculpa, é Atos 3. Atos 3, 14, né? Pedro está pregando a Jerusalém. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Exatamente. Aliás, Pedro está falando aqui com os líderes judaicos, né? Ele está dizendo o que foi feito em relação a Cristo, né? O santo, o justo,